Vamos lá, Bora lá, então. você me viu abrindo aqui o nosso episódio. Já vou deixar aqui no silencioso. Tranquilo. Falando aí sobre a questão da transição de ano, das grandes festas, Sim, de fim sim. de ano, Natal, Réveillon. Conforme a nossa tradição, é um momento festivo. Exatamente. Né? E aí é um momento, por exemplo, a questão do Natal está vinculado a um certo consumo infantil, ganhar presente. Exato. E tal. Aí eu quero começar, Janaína, com uma questão mais ampla. Assim, sim, tá? Eu sim. queria que você falasse para a gente assim, qual é o lugar do lúdico, especificamente, no desenvolvimento infantil? Que função o lúdico tem para a formação de uma criança saudável, de uma autoestima no lugar? Qual que é o lugar do lúdico? Pronto. É importante a gente compreender que esse brincar, sim, ele vai ter um papel extremamente importante quando a gente pensa no desenvolvimento infantil. Sim. Por quê? Ele vai lidar com questões da parte motora, né? Do campo da linguagem, da comunicação. Né? Por mais que a criança, veja, vamos hipotetizar que uma criança de 4 anos, ela está no processo de desenvolver a linguagem, né? Mas ela já vai expressar ali, de algum modo, no momento em que ela está interagindo com esse brinquedo, as cores, os tamanhos. E eu, enquanto cuidador dessa criança, eu também poder estimular isso. Verbalizar para ela qual é o nome, se é um triângulo, um círculo, se é laranja, se é verde. Sim. E a gente, nesse processo do lúdico, independente dessa brincadeira, é uma brincadeira. Aí a gente separa aqui também. Individual, onde a criança está explorando, tateando esse brinquedo e ela vai poder observar as texturas, que são diferentes de um brinquedo para outro, né? O tamanho, a forma, as cores. Tudo isso vai fazer parte do campo lúdico e o processo de desenvolvimento infantil. Agora, a gente precisa auxiliar essa criança também, estimular, ensinar. Um ponto aqui que eu destaco, que eu não quero esquecer, a gente falar corretamente as palavras para a criança. Isso é muito importante. Porque às vezes ocorre da criança falar, trocar uma letra por outra, né? E o cuidador dessa criança repete a palavra da mesma forma que a criança está falando erroneamente. Então, é fundamental que a gente possa também corrigir a criança. Mas corrigir, veja, de uma forma muito sutil. Por exemplo, a palavra água. Se ela fala aba, e aí a gente... água. Fala a palavra corretamente. Evitar, né, de falar a palavra errada. Às vezes ocorre isso, que a gente nem percebe. E às vezes a gente... Não é? A gente até transforma isso numa coisa divertida. Isso. Você está falando, eu estou lembrando aqui o meu pequenininho. O meu, quando estava menor... Tem 6. Quando ele era menorzinho... Tinha uma coisa que ele falava que eu nunca esqueci até hoje, às vezes até hoje eu falo, ao invés de ele dizer daqui a pouco, ele dizia de a pouco. E eu achava engraçadíssimo ele dizer de a pouco. E eu reforçava, eu repetia, né? É exatamente isso que você está dizendo, né? Depois ele passou a verbalizar, né? Corretamente. Por muito tempo ele usou esse de a pouco. Pois é. E eu achava engraçadíssimo. Exato. Então, assim, a gente muitas Mas o que ele vezes está dizendo é não que se tinha dá que intervir conta. no caso. É importante, né? É importante para evitar que a criança permaneça no erro, entende? Mas que isso naturalmente na própria escola, né? Ele vai conviver no diálogo vai outras com comunidades outros adultos, de falantes. Exatamente, né? Então esse processo da ludicidade você vê que é um campo muito extenso. E se a gente puxa isso para a época do Natal, né? Algo fantástico, as cartas para o Papai Noel, porque veja, é um processo também ali terapêutico. Porque a criança vai falar dos desejos. O que é que ela está desejando? Né? Muitas vezes ela fala como é que está a vida dela, o que é que ela fez no ano, que ela merece ou não aquele presente. Eu ia perguntar isso, como é que a gente usa a época do Natal para explorar isso? Exato. Né? Então, a própria cartinha para o Papai Noel, né, vai ali trazer para nós possibilidades nesse sentido, dela também falar um pouco de si mesma, ao expressar o brinquedo que ela quer. E aí isso é um ponto importante, né? Esse brinquedo como um ponto ali do desejo da criança. Né? O que torna para ela tão interessante ela querer uma boneca ou um PlayStation? Né? O que é que vai estar ali para ela de tão valioso que é representado naquele brinquedo?
E hoje a gente vê um ponto aqui que é muito importante a gente também destacar, a diversidade no que se refere às bonecas, né? Porque isso é algo que tem sido muito discutido. Bonecas de cor negra, né? Bonecas pretas. Para crianças. O negras. Cabelo cacheado para crianças negras, o cabelo cacheado, né? Então, a gente tem essa diversidade também nesse contexto lúdico. Porque anteriormente a gente tinha aquele padrão, ainda hoje há um predomínio em relação à Barbie, né? O modelo a boneca loira, o corpo magrinho, né? Então, hoje você tem uma questão ali, inclusive bonecas cadeirantes, que anteriormente a gente não via nada disso, né? Então, acho que isso é uma proposta assim, que precisa ser muito mais discutida, ampliada e, principalmente, sabe, Paulo, dialogada e discutida com as crianças, com as próprias crianças. Entende? A gente poder também ter essa conversa com as crianças. A importância que aquele boneco, aquela boneca fora de um padrão vai ter para ela. Que representatividade isso vai estar significando na vida dessa criança, muito entende? Interessante o que você está dizendo, porque em outras palavras, pelo menos eu estou entendendo, o que você está dizendo assim, esse campo do lúdico, da brincadeira, ele diverte as crianças, mas ele ao mesmo tempo é didático. Ele é didático, né? Ele é didático. Dúvida. E o que você está dizendo é que ele deve, de uma certa maneira, seguir as tendências que estão sendo discutidas pela cultura. É muito importante. Essa coisa que você falou, por exemplo, dos padrões, eu lembrei. Isso. Primeiro eu lembrei do meu filho, agora eu vou lembrar de uma sobrinha minha, né? Eu tenho uma sobrinha que é mais novinha do que meu filho. Meu filho tem 6, a minha sobrinha tem 3. E a gente está falando aqui da primeira infância, né? 0 a 6 anos. Sim. E a minha irmã, que é a mãe dela, as bonequinhas são todas de menininhas negras. Olha só, que maravilha. Menininhas negras, cabelo crespo. E isso é representatividade, né? Ela se reconhece. Exato, ela se reconhece naquilo. Então, é um tipo de ludicidade que está formando uma cidadania, digamos, melhor, né? Exatamente. Uma cidadania saudável. Exatamente. E é fundamental que a gente possa ter mais espaços de diálogo, né? Sobre essas temáticas, porque são pertinentes. Porque se a gente pensar assim, a criança, por exemplo, ela é preconceituosa? Ela não vai nascer preconceituosa, de forma alguma, né? E a gente está pensando aqui, não só na questão da cor da pele, mas um colega na sala que tenha, por exemplo, um grau de autismo, né? Então, como é que as crianças estão lidando com esse colega também? Né? Ele é acolhido, né? Ou ele tem um comportamento agressivo, por exemplo, e as crianças ficam com medo, assustadas. Então, isso tudo a gente precisa também ter essa manutenção, né? Desse diálogo com os pais e com as crianças, né? Então, que é fundamental. Em geral, você está dizendo aqui, o Natal pode ser aproveitado. A gente pode aproveitar, sem dúvida, né? Esse período para poder trazer uma série de temáticas que envolvem desde o consumo, porque a gente também está falando aqui, que criança é essa? Não é? Vamos chegar lá. A gente vai chegar lá, porque é diferente a gente pensar uma criança que, por exemplo, vai passar o final do ano e vai viajar com a família para um outro país, por exemplo, e aquela criança que vai depender da cartinha de alguém que pegue lá no Correios, né, que todo final de ano o Correios tem esse papel também, não é? E vai esperar que algum padrinho pegue aquela cartinha para ela poder receber aquele presente. Ou ela não vai receber nenhum presente, né? A importância também que eu vejo nessa época, por exemplo, em locais como lares de adoção, né? Ou você ter, ao invés de comprar um presente novo para o filho, estimular ele também a ver que não é o presente que vai significar que ele é importante ou não para essa família no Natal, mas a gente pensar numa troca de presentes ou ressignificar esse período, né? Trazendo para ele outras oportunidades, ele mesmo elaborar, né? Algo para dar a alguém, né? Então, a gente pode pensar aqui numa série de recursos e que a gente vai estar trabalhando a ludicidade,
né? Claro que a gente está falando aqui também de uma criança, vamos pensar que é uma criança típica ou atípica, Sim. a depender de repente alguma limitação que essa criança tenha, a gente vai trabalhar conforme o desenvolvimento dela. Né? Então, isso as etapas do desenvolvimento. Então, isso também é muito importante. A gente não pode esquecer disso. Joia. Sabe? Tem uma outra pergunta que eu quero te fazer, ainda sobre essa coisa do Natal, né? Porque o lúdico, como você está colocando, eu achei bastante legal, porque você tocou em pontos tópicos, né, específicos. Sim, tópicos. Da importância do lúdico, o que o lúdico ajuda no desenvolvimento infantil. E eu acho que, paralelamente ao lúdico, tem a questão da fantasia, das fantasias, da imaginação. As crianças também são muito suscetíveis, né? A contação de histórias, essa coisa toda da criação. A figura do Papai Noel, né? É aí que eu queria chegar. Porque, veja, no Natal, a gente tem, vamos dizer assim, como é que eu vou formular isso? Vamos dizer assim, na nossa cultura nós temos duas grandes figuras que recebem destaque. Né? Isso. A primeira é Jesus Cristo, supõe-se aí, né? Na nossa tradição, marcou-se a data de 25 de dezembro, embora todo mundo saiba que essa é uma questão mais cultural do que fato. E a figura do Papai Noel, né? São as duas grandes figuras de destaque aí na nossa cultura. E aí, meu filho, Janaína, nesse ano, já me apertou contra a parede umas 5 vezes. Papai Noel existe ou não? E eu me em situação difícil, porque eu adotei a seguinte estratégia. Meu filho, o que é que você acha? O que é que você pensa, Janaína? Perfeito. Ele já está perdendo a paciência, porque da última vez ele me disse assim, meu amigo, eu não quero saber. Eu não quero que você me pergunte, não. Eu quero que você me responda. E eu deixei ele no ar todas as vezes. Então, com essa questão, eu queria colocar assim, qual que é o limite entre a fantasia e a realidade, né? Então, por exemplo, tem problema a gente sustentar a crença no Papai Noel, na infância, né? Depois eles vão naturalmente vai saber que é um simbolismo. Isso. É um simbolismo do Natal, né? Eu lembro, lembrei um pouco aqui da minha experiência também, não necessariamente com o Papai Noel, mas com a Fada do Dente, né? Que eu acabei descobrindo, né? Que na verdade era minha mãe que colocava o presente embaixo do travesseiro e não a Fada do Dente. Você descobriu que a Fada do Dente tinha nome, tinha endereço, sobrenome, exatamente. Então eu lembro o quão frustrada eu fiquei por saber que não existia a Fada do Dente. Mas quantos anos você tinha? Eu devia estar com 6 anos. Justamente na idade do seu filho. Do Paulo Henrique. Com 6 anos, né? E eu fiquei muito frustrada. Talvez, aí me veio aqui o seguinte, por conta do modo como eu descobri. Talvez se a minha mãe e meu pai tivessem dito, olha, filha, é o seguinte, a Fada do Dente, né? Se eles dissessem, não existe, né? Mas a mamãe vai te parabenizar aqui por, enfim, né? Naquela época, enfim, aí eu recebi o presentinho pelo dente. Mas assim, eu acho que isso vai muito, eu penso que isso vai muito assim, como cada família também vai construindo essa relação com o Papai Noel e com o lúdico, né? Porque talvez se eu tenho um pai e uma mãe que vá num movimento mais nesse contexto, né, não, vamos prolongar, né, essa crença dele nessa figura do Papai Noel. Porque se a gente pensar de uma forma trazendo questões da fantasia da criança, né? Então, quem é esse Papai Noel? É aquela figura do bom velhinho que vai realizar os meus desejos, né? Mas por trás disso, aí é onde a gente vai ter. Eu tenho um consumo, né? Eu tenho alguém que vai realizar isso por mim. Eu vou pedir ali, porque o meu pai e minha mãe, não sei se vai poder me presentear, mas o Papai Noel vai. Sim. Né? Porque ele vai trazer todo esse contexto com vários elementos aqui que fazem parte do Natal. Então, essa questão da fantasia, ela vai estar, obviamente, né, muito evidenciada o tempo inteiro
nessa época festiva.